Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu vou resolver várias questões e provas dessa banca IBFC. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e também gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Se não é inscrito, se inscreva, tá? E você não perde os próximos vídeos quando eles forem lançados. Então, essa prova de hoje, certo? Que eu vou resolver as 5 questões de matemática, ela foi retirada, certo? Do cargo de desenvolvedor, né? Para o concurso de Minas Gerais de Administração e Serviços. Então, vamos lá dar uma olhadinha, são algumas questões de matemática, né? Raciocínio lógico, né? E algumas questões de lógica. Então, vamos lá. Essa 6ª questão ela diz o seguinte, ó. Considera verdadeira a frase: toda professora gosta de aprender. Então, a alternativa que apresenta um argumento correto é. Então, quando a gente vê algo desse tipo assim, ó, em que toda professora gosta de aprender, então quer dizer que se a gente fizer uma bolinha para representar um diagrama em que ele representa todas as pessoas que gostam de aprender, certo? Ou seja, essa bolinha representa todas as pessoas que gostam de aprender. Gosta de aprender, tá? E aqui a gente coloca uma bolinha dentro, aqui, ó, de professora, tá? Ou seja, o que significa que se é professora, então está dentro do conjunto das pessoas que gostam de aprender. Ou seja, se é professora, gosta de aprender. Então, vamos botar assim, ó. Se é professora, então gosta de aprender, certo? Ok. Toda professora gosta de aprender. Letra A, agora vamos lá, ele quer a alternativa correta. Paula não é professora. Ora, temos aqui conjunto de pessoas que não são professoras, por exemplo, ó, não é professora. Não é professora. Então, não gosta de aprender? Nada a ver, a gente pode ter aqui pessoas que não são professores e que gostam de aprender aqui, ó, tá? Nessa interseção aqui, beleza? Então, a gente vai eliminar aqui a letra A, beleza? Vamos eliminar a letra A. Letra B, Joana gosta de aprender, ou seja, ela está nesse conjunto de pessoas aqui que gostam de aprender. Então, a professora, nada disso, é o inverso. Se ela é professora, então sim, ela vai gostar de aprender, beleza? Ou seja, ela pode estar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Joana, certo? E ela não ser necessariamente professora, tá? Então, vamos eliminar também. Carla não gosta de aprender. Ora, então não é professora. Se ela não gosta de aprender, ora, vamos dar uma olhada nessa frase aqui, ó. Se é professora, então não gosta de aprender. Essa situação aqui é uma situação de P, então Q. E uma situação equivalente lógica a ela, tá? Eu vou até não colocar esse acentinho, eu vou colocar assim, ó. A equivalência lógica é que não que concluímos não P. Ou seja, se não gosta de aprender, certo? Ou seja, não gosta de aprender, que é essa frase aqui, ó, negada, certo? Não gosta de aprender. Certo? Não gosta de aprender, então não é professora. Não é professora. Isso é muito lógico, né? Porque o conjunto das pessoas que não gostam de aprender estão fora desse conjunto, certo? Das pessoas que não gostam de aprender. E qualquer pessoa fora desse conjunto não pode ser professora aqui, ó. Não gosta de aprender, tá? Ou seja, está aqui fora, certo? Não tem condições dela ser professora, beleza? Então, assim a gente vai marcar como correta, tá? Esse item letra C. Por quê? Se não gosta de aprender, de forma alguma pode ser professora, ou seja, não gosta de aprender, então não é professora. Vamos dar uma olhada na letra E, tá? A letra E diz o seguinte, ó. Ana gosta de aprender, ok? Pode estar dentro desse conjunto aqui. Então, não é professora? A gente não pode concluir isso aqui. Se ela gosta de aprender, ela pode ser professora, tá? Então, ela pode estar aqui dentro, como pode estar aqui fora desse conjunto de professores, certo? Então, com isso, a gente vai eliminar letra D. Beleza? Ficamos com a letra C. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Jogando o dado 2 vezes ao chão,
anotando-se o resultado, a probabilidade de a soma entre as duas faces voltadas para cima ser maior do que 5. Então, entenda, ele quer que a soma de dois números, por exemplo, 3 mais 3, 3 no primeiro dado e 3 no segundo, seja maior do que 5, ou seja, 6 é maior do que 5. Eu poderia ter, por exemplo, 3 mais 2, isso é igual a 5. Isso daqui não é maior do que 5, tá? Isso é igual a 5. Então, não poderia ser dessa forma. Como é que a gente vai fazer isso? Encontrar a probabilidade. Bom, a probabilidade, ele é o número de possibilidades de um determinado evento acontecer dividido pelo total de possibilidades, né, desses eventos aleatórios. Então, o que a gente precisa saber? Precisamos saber todas as possibilidades de saírem dois números, certo? De sair a soma de dois números. Então, a probabilidade de sair a soma de dois números é... Veja que um dado ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o primeiro dado. O segundo dado também é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu somar esses números aqui, eu posso ter, né, 6 possibilidades para o primeiro. E veja que o segundo dado ele também tem 6 números. Ou seja, pode ser qualquer um desses outros. Ou seja, 6 possibilidades também. Então, o total de possibilidade de eu somar, né, esses números aqui é 6 vezes 6, que dá 36. Então, já sei que o total de possibilidades de eu somar dois números, um do primeiro dado e um do segundo, é 36. Então, eu preciso saber agora o total de possibilidades de a soma ser maior do que 5. Para ficar mais fácil, né, veja que eu tenho que olhar, somar dois números, ou seja, 36 vezes, e ver aqueles, né, que são maiores do que 5, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar aquelas somas que são menores do que as somas que são menores do que 5 e dos 36 retirar essa quantidade. Então, vamos lá. Geralmente, a gente pode fazer isso com uma tabela, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a gente colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, por exemplo, unir, vamos fazer assim, vamos colocar uma linha, certo? Para cada número desse, certo? E também uma coluna para cada número. Aí a gente vai ver aquelas somas, certo? Que são, né, exatamente o quê? Maiores do que 5 ou menores do que 5, tá? Isso fica bem mais tranquilo da gente resolver, beleza? Vamos lá. Aqui a gente vai ter para os 6 também, tá? Então, veja, se a gente contar isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 combinações, 36, 6 vezes 6 dá 36, ou seja, 36 combinações, como a gente encontrou aqui, da gente somar dois números. Então, vamos colocar, vamos encontrar aquelas somas cujas são menores do que 5, ou iguais a 5. Por exemplo, 1 e 1, né? 1 e 2, 1 e 3, né? 1 e 3 dá 4, 1 e 4 dá 5. Agora, se eu somar 1 e 5, vai dar maior, então não posso colocar isso aqui. Vamos fazer agora na coluna descendo. Então, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Né? Se a gente somar 1 e 5, vai dar maior do que 5. Se eu somar 2 e 2, ok, né? 2 e 2 é 4, 2 e 3 é 5. Então, ele quer que seja maior. Então, eu vou encontrar aqueles que são menores, as somas que são menores. Então, 2 e 4 eu somo nada maior, então 2 e 3 aqui, o 3 e 2. Então, essas bolinhas aqui, são as somas de dois números, né, cuja soma é menor ou igual a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 números, 10 somas. Deixa eu botar aqui 10 somas menores do que 5. Menores ou iguais, né? Menores ou iguais a 5. Então, se eu quero saber aqueles que são maiores, basta eu pegar, né, 36 aqui, 36,
e retirar 10, ou seja, 36 menos 10 dá 26. O que é 26? São 26 somas, né, desses números cuja, né, a soma dá maior do que 5. Tá? Então, eram essas possibilidades que eu queria que acontecesse, ou seja, é 26, então a probabilidade é 26 e 36. Se você for nas alternativas, não tem essa solução. Então, o que é que a gente tem que fazer? Simplificar, tá? A gente pode simplificar isso aqui por 2, isso aqui por 2. Então, 26 por 2 dá 13 e 36 por 2 dá exatamente 18. Ou seja, nossa resposta é 13 sobre 18, letra B, o nosso gabarito. Beleza? Se está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like, beleza? Vamos lá para a questão 8. Questão 8 diz o seguinte, ó. Um camponês plantou na primavera e colheu no outono e se somente se. Então vamos, pessoal, isso daqui eu já estou vendo que a gente tem, né, proporções compostas. Então vou fazer isso aí, ó. O componente plantou na primavera, então vou destacar isso aqui, ó. É uma proporção simples, eu vou botar um P para representar. O camponês plantou na primavera I, então isso aqui é um I, ó, certo? I, o chapéuzinho, e colheu no outono. Então eu vou destacar, vou botar aqui um S, não um Q, tá? Se e somente se, isso aqui é outro conectivo, ó, e eu vou fazer assim, para representar, ó, se somente se é uma flechinha né, de um lado e de outro. Se somente se o clima estava adequado. Então, vou botar aqui, ó, e essa outra parte aqui já é um R, tá? Se somente se o clima estava adequado, ou, ó, outro conectivo, tá? Outro conectivo aqui, o ou a gente apresenta como Vzinho aqui em cima, tá? Ou o terreno estava apropriado, a gente coloca um S. O terreno estava apropriado. Então, vamos colocar entre parênteses também, mas a semente não estava disponível. Ó, a semente não estava disponível, isso daqui já é outra proporção, ó, mas a gente representa como sendo I, ou seja, a gente coloca o chapéuzinho, tá? Mas a semente não estava disponível. Certo? Se a semente não estava disponível, a gente representa como sendo outra proporção simples, T. Aí está perguntando aqui, o total de proporções simples da frase. Olha que legal, né? Já que a gente já foi destacando, a gente tem ó, uma proporção simples, 2, 3, 4, 5. 5 proporções simples, ou seja, a letra C é o nosso gabarito. Beleza? Vamos lá para a questão 9. Questão 9 diz o seguinte, ó, vamos lá. Considerando que o conjunto A tem 7 elementos, então vou destacar aqui, ó. N de A é igual a 7. Elementos distintos de B, tá? E B tem 6 elementos distintos. B tem 6 elementos distintos, né? Então vou botar aqui, ó, vou botar isso aqui A e vou botar aqui B. Então, N de B, ou seja, a quantidade de elementos, é 6. Então, se ele está dizendo que é 7 elementos distintos, então a gente pode colocar aqui como sendo 7, tá? E N de B é 6. Ok. E sabendo que a interseção de A com B possui 3 elementos. Opa! Então, ele está dizendo que eu tenho 3 elementos aqui, né? Da interseção ó, entre A e B possui 3 elementos. Então, é incorreto afirmar que... Vamos lá. A união entre o conjunto A e B possui 13 elementos distintos. Pessoal, a união com B é eu pegar e somar todos esses elementos, ou seja, 7 e 6 dá 13, mais 3. Ou seja, a união com B é 13 mais 3, que dá 16. Ele está dizendo a união dos conjuntos A e B possui 3 elementos, o que está errado, são 16 elementos, e não há o que se falar em distintos, tá? Porque isso daqui é um conjunto união, é um conjunto só. É como se eu fizesse isso daqui, ó, A união com B, ou seja, eu tenho 16 elementos aqui. Então, aqui a gente já marcaria como nossa resposta, tá?
Vamos olhar as demais. A diferença entre A e B, nessa ordem, possui 4 elementos distintos. Então, eu pegar A menos B, é eu pegar os elementos de A, que é 7, e retirar a interseção, que é 3, ou seja, 4. Então, se ele quer a correta, essa alternativa aqui, ela está correta, tá? Ele quer a errada. Então, não é essa que a gente vai marcar. Aí, vamos olhar a letra C, tá? Ele diz o seguinte, ó, a diferença entre o conjunto A e B e A, nessa ordem, possui 3 elementos em comum. Então, B menos A. O que é B menos A? A gente pega os elementos de B, que é 6, e retira a interseção, que é 3, ou seja, 6 menos 3 dá 3. Então, isso daqui está correto também, tá? Nesta ordem. Ok. Letra D. O conjunto A e B são disjunto pessoal. Vamos lá, tá? Isso daqui está errado. Por que está errado? Conjuntos disjuntos são aqueles em que eles não têm, ó, conjuntos que eles não têm elementos em comum, por exemplo, D e C. Aí aqui, por exemplo, temos A e B, aqui temos um C e um D, ou seja, a interseção dos dois não existe, ou seja, se eu fizer D interseção com C, isso daqui, tá, não tem elementos em comum, tá? Não tem elementos em comum. Então, os conjuntos A e B são disjuntos, está errado, tá? Se eles não são disjuntos. Então, a gente elimina. Ele quer ir correto, né? Então, essa letra D também a gente marcaria como errado, tá? Então, por conta disso, eu acredito que a banca tenha anulado, tá? Essa questão, beleza? Então, essa questão 9 foi anulada. Ok. Vamos lá para a questão 10. Questão 10 diz o seguinte, ó. A senha de um banco é formada por 3 consoantes distintas. 3 consoantes distintas. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Considerando o alfabeto de 26 letras, nessas condições, o total de senhas possíveis de serem formadas é igual a. Como a gente tem 26 letras e ele só quer as consoantes, sabemos que as vogais, né, são A, E, I, O e U, né, ou seja, 5, e essas vogais estão dentro das 26 letras do alfabeto. Então, das 26 eu retiro 5 consoantes, ou 5 vogais, ficam somente as consoantes. Então, 26 menos 5 dá 21, né, consoantes. Então, se essa senha é formada por 3 consoantes distintas, então eu vou ter exatamente 21 possibilidades para a primeira consoante, aí vezes, como elas são distintas, já coloquei um aqui, só me resta 20 possibilidades para a segunda. E por fim, me resta somente 19 para a terceira. Então, quando a gente fizer essa multiplicação pelo princípio fundamental da contagem, ou seja, 21 vezes 20 vezes 19, a gente vai encontrar 7.980. Ou seja, nosso gabarito é letra B. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço e eu te vejo aí no próximo vídeo.